fazer. Meu nome é Marco Júnior, sou estudante do 9º período de Engenharia Civil da UGB FERP de Barra do Piraí e estarei sendo monitor da matéria de Base em Matemáticas para Engenharia. Espero que gostem dos vídeos e que venham somar a seus estudos. Então, sem delongas, bora para a primeira aula. Para darmos início às nossas aulas, temos a temática Conjuntos Numéricos. Bem, os conjuntos numéricos são uma organização de elementos numéricos em grupos, pela semelhança entre esses elementos. Para conjuntos numéricos, temos o conjunto dos naturais. Bem, o conjunto dos naturais é formado por todos os números inteiros positivos, além do zero. Ele é identificado pela letra N. E aqui, como exemplo, temos esse conjunto. 0, 1, 2, 3, ao infinito. Temos o conjunto dos números inteiros, que é formado por todos os números inteiros, positivos e negativos, além do zero. Ele é identificado pela letra Z. E aqui, como exemplo, temos esse conjunto, que do zero para a direita temos os números inteiros positivos, 0, 1, 2, infinitamente. E do zero para a esquerda temos os números inteiros negativos, 0, menos 1, menos 2, infinitamente. Temos o conjunto dos números racionais. Bem, esse conjunto é formado por todos os números inteiros que podem ser escritos na forma de fração. Ele é identificado pela letra Q e é formado pelas frações, pelos números naturais, pelos números inteiros, pelos números decimais, pelas dízimas periódicas e pelos números percentuais. Temos os conjuntos dos números irracionais, que é formado por todos os números não racionais, ou seja, todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Ele é identificado pela letra I. E aqui, como exemplo, temos as dízimas não periódicas, o π e as raízes inexatas. E, por fim, temos o conjunto dos números reais, que nada mais é do que o conjunto que agrega todos os outros conjuntos, como podemos ver aqui no diagrama. Bem, para darmos continuidade, estarei falando com vocês sobre operações com conjuntos. Bem, existem três possíveis operações com conjuntos, que são elas: a união, a interseção e a diferença. Bem, a união de conjuntos é a junção de todos os elementos pertencentes entre dois ou mais conjuntos. Ele é identificado por esse símbolo, que parece a letra U. Aqui, disposto no diagrama, temos A união B, ou seja, é um conjunto que agrega todos os elementos entre esses dois conjuntos. Aqui, como exemplo, temos, dado os conjuntos A, 1, 3, 6, 9, 12, 15 e 18, e o conjunto B, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 16, estaremos fazendo a união entre esses dois conjuntos. A união B, então ficará 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 e 18. Nada mais é do que a união entre esses dois conjuntos. A interseção de conjuntos é formada pelos elementos que se repetem entre dois ou mais conjuntos. Ele é identificado por esse símbolo, que parece o U de cabeça para baixo, como disposto aqui no diagrama. A interseção B, ficou só esse pedacinho em vermelho. Aqui no exemplo, dado os conjuntos A, 1, 3, 6, 9, 12, 15 e 18, e B, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 16, estaremos fazendo a interseção, em que ficará 1, 6 e 12. Ou seja, esses três elementos são o que se repetem entre esses dois conjuntos. E por fim, temos a diferença de conjuntos. É formado pelos elementos que pertencem somente a um dos conjuntos, como disposto aqui no diagrama. A,
diferença de B, sobrou esse pedacinho vermelho. E como exemplo temos, dado os conjuntos A, 1, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 e o conjunto B, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 16, temos para A, diferença B, 3, 9, 15 e 18. Ou seja, esses números pertencem só a A e não pertencem a B. E B, diferença de A, temos 2, 4, 8, 10 e 16. Ou seja, esses elementos pertencem a B e não pertencem a A. Bem, agora estarei resolvendo 3 exercícios com vocês. Para o número 1, temos o conjunto A, 1, 2, 4, 8 e 16. E o conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. De acordo com as alternativas, onde estão localizados os elementos 2, 4 e 8. Bem, lembrando as 3 operações aqui com vocês. Primeiro temos a união. A união B. A união B vão ser todos os elementos que pertencem a esses dois conjuntos. Ok? A interseção B. A interseção B será todos os elementos que esses dois conjuntos têm em comum. Beleza? E temos a diferença. A diferença B. A diferença B são os elementos que estão em A, que não estão em B. E B, diferença A, serão os elementos que estão em B, que não estão em A. Ok? Então, a união B, teremos os números 1, 2, 4, 6, 8, o 10 e o 16, ok? Na interseção, teremos o 2, o 4 e o 8. No A, diferença B, teremos o 1 e o 16. E B, diferença A, teremos o 6 e o 10. Então, galera, analisando isso aqui,
vemos que o que está sendo pedido na questão, o 2, o 4 e o 8, é a interseção. E se formos olhar o diagrama da interseção, logo vimos que a resposta dessa questão vai ser a letra C. Ok? Agora a número 2. Dados os conjuntos A, B e C, qual imagem representa A, união entre parênteses B, interseção C? Galera, é uma questão fácil, mas se não prestarmos atenção, iremos errar, beleza? Ó, primeiro vou dispor o diagrama. 3 conjuntinhos concordam? A, B e C, ok? Primeiro, iremos ver o que tem dentro dos parênteses. Ó, B, interseção C. Beleza? Ó, a interseção entre dois conjuntos é este pedaço aqui. Ok? Se formos levar em consideração só os conjuntos B e C, será este pedaço aqui. Tranquilo? Ok. E a união. Vamos levar em consideração aqui a união entre dois conjuntos. Vou colocar conjunto AB. A união é todos os elementos entre esses dois conjuntos, beleza? Então, a união será isso. Ou seja, um aglomerado, uma união realmente. Beleza? E se formos levar isso daqui para cá, teremos que A está dispondo todos os seus elementos para esses dois elementos que estão dentro dos parênteses. Então, esse daqui é o diagrama A, união, entre parênteses, B, interseção, C, ok? Se formos comparar ao que temos aqui, vimos que logo será a resposta letra D, beleza? Bem, a número 3 é um pouco mais complexa, mas veremos que também é muito fácil de resolver, beleza? Então, temos que um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C2 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os catálogos correspondentes, o fabricante conclui que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a... Beleza, galera? O primeiro que vamos fazer é avaliar as informações que nos é dado no questionário, beleza? Então, de início, vemos que são 3 conjuntinhos, ó, C1, C2 e C3. Então, vamos colocar
o diagrama. Ok? Ele também fala que C1 tem 50 elementos, beleza? Ó, C1 igual a 50. C2, respectivamente, 45. E C3 igual a 40. Ele também fala que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Quando se é dito em comum, será uma interseção, beleza? Porque é o que está contido em C1 que também está contido em C2. Então, C1, interseção C2 igual a 10. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C1, interseção C3 igual a 6. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, vai ser uma interseção entre esses três conjuntos. Então, vai ser C1, interseção C2, interseção C3, que é igual a 4 elementos, beleza? Então, o que vamos fazer agora é jogar esses valores para o nosso diagrama. Bem, primeiro temos que interseção C1, C2 e C3 será este pedaço aqui. E já podemos colocar esse valor, 4. Ok. Para C1, interseção C2 é igual a 10. C1, interseção C2 é esse pedaço aqui, beleza? 10. Mas o que vemos aqui, analisando o diagrama, é que já tem 4 elementos aqui, beleza? Então vamos subtrair 6 elementos. Beleza? Que agora somado dá 10, ok? C1, interseção C3 é igual a 3, é igual a 6. C1, interseção C3 é esse pedaço aqui, ok? Igual a 6. Mas só que já tem 4 elementos ali. Então, subtração igual a 2 elementos. Show de bola? C2, interseção C3 é igual a 5. C2, interseção C3, este pedaço aqui. Mas é a mesma coisa, já tem 4 elementos ali. Então, subtração. 1 elemento. Ok? Ele fala também que C1 vai ter 50 elementos. Mas só que aqui já tem 6 elementos, mais 4 elementos, mais 2 elementos. Beleza? Então vamos subtrair. O qual dará 38 elementos. Para C2 é dito que tem 45 elementos. Mas só que aqui em C2 já temos o 6, o 4 e o 1. Então, vamos tirar esses elementos. Ok? O qual dará 34. Para C3 é dito que são 40 elementos. Mas só que se formos avaliar aqui no diagrama, vimos que já tem o 4, o 2 e o 1. Então vamos subtrair. 4, 2 e o 1. Fazendo essa continha, vamos chegar ao 33, ok? Show de bola. E o que ele quer da gente é o total, ou seja, o total de elementos.
beleza? Então, é só somar esses elementos. Se somarmos 38 mais 34 mais 33 mais 6 mais 2 mais 1 mais 4, chegaremos a um total de 118. Ou seja, letra C, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula e que não percam a próxima. Vou me despedindo por aqui e até o próximo vídeo.